Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cartão Verde. Olha, mais do que assistir, participem do programa com a gente. Tenho certeza de que você tem alguma coisa a nos dizer a respeito do que veio acontecer com o seu time nesse meio de semana, ou tem alguma opinião ou posição a respeito das coisas do esporte que gostaria de dividir com a gente aqui. Nossos destaques de hoje são esses. Confira. Empate entre Grêmio e Flamengo mostrou um time rubro-negro incansável na busca pelo gol, alcançado só nos acréscimos. Romero marca, dá a vitória ao Corinthians contra a Chapecoense e chega ao 6º gol em 3 jogos. Cruzeiro vence o Santos na Vila Belmiro com gol de Raniel e reforça a impressão de que Cuca, o novo técnico santista, tem muito trabalho pela frente. Sanches, Derlis, Arauz. O futebol brasileiro ganha uma sonoridade cada vez mais castelhana. Eu acho o seguinte, é preciso dizer, Grêmio e Flamengo realmente deu gosto de ver, tem algo de engraçado quando a gente passa a definir o estilo de um time dizendo que ele gosta da bola. Quando quem não gosta da bola devia, na verdade, fazer outra coisa da vida, é ou não é? Mas, por outro lado, acaba sendo também uma maneira polida de dizer que a maior parte dos times hoje em dia, ao menos por aqui, não tem tido mesmo talento e técnica para tratar a bola como ela merece. Temas muito apropriados para o convidado que nós temos hoje aqui, que é treinador, Guto Ferreira, que você vai ver aí no vídeo. Afinal, é o comandante técnico que define o tratamento que o time vai dispensar a bola, ou será que não? E também eu sei que esse é um tema que vai cair no gosto dos nossos comentaristas, Roberto Rivelino, o Mito, e os jornalistas Vitor Biner e Celso Zelt, não menos míticos, e que vão falar do jogão também entre Grêmio e Flamengo, desse Romero versão sensacional, do Santos, que ensaia a roubar noites de sono de seu novo treinador, e dos jogos de hoje, que terminaram agora há pouco, empate do Palmeiras com o Bahia, a derrota do São Paulo para o Colón. Muito boa noite a todos. Obrigado, Guto, mais uma vez. Já tive a oportunidade de agradecer, mas faço questão de agradecer de novo. Sei que você já azeitou a conversa com o Rivelino, com o Celso Zelt e com o Vitor Biner. E eu vou... A gente tem sempre uma enquete no programa, vou até já colocar ela aqui, porque aí começo pedindo a tua opinião. Que é sobre o árbitro de vídeo, pela primeira vez usado em uma competição do futebol brasileiro. Não tem essa se você é a favor ou contra, não. A pergunta é, estamos preparados para usar o árbitro de vídeo de maneira eficiente? Sim ou não? Vote, faça seus comentários a respeito, participe do programa com a gente, nosso Twitter, Jogo da Velha, Cartão Verde. Podemos começar por aí, Guto? O que você me diz? Estamos ou não estamos? Primeiro eu vou dar uma boa noite para a mesa aí, para todo mundo, para o espectador em casa, né? Eu acho que independente de estar ou não estar, nós precisamos começar, né? E então eu coloco o sim para poder começar. Eu acho que é importante, tem muita coisa a ser mudada no como usar, né? Mas alguma coisa, pelo menos, está começando a ser feita para que o futebol seja mais justo. Sim ou não, Rivelino? Boa noite. Eu concordo com o Guto. Sim, tem que fazer, tem que melhorar, mas, claro, é uma experiência, as coisas ainda vão caminhando. Eu acho que tem que ser coisas pontuais. Não é qualquer coisa aí que vai usar o árbitro de vídeo, mas se for pontuais, coisas importantes, eu acho que é viável. Eu acho que é viável, sem dúvida alguma. Tivemos essa resposta numa Copa do Mundo, que foi muito usado. Né? Então, não sei se a gente vai ter o mesmo padrão, né, Celso Zelt? Pelo que eu vi antes de entrar aqui, de cada 10 eleitores, de cada 10 votos, 7 eram no sentido de achar que a gente não está preparado para usar o tal árbitro de vídeo. Estamos em 67% não, 33% sim. Eu acho que o pessoal está um pouco otimista. Realmente, tem uma coisa em relação ao que houve na Copa, nós temos muito menos câmeras. E hoje, por exemplo, o árbitro de Bahia e Palmeiras, ele volta atrás no lance, ele demora demais para voltar atrás no lance, justamente porque ele não tinha o melhor ângulo. A hora que o melhor ângulo apareceu, ele decidiu. Acho que eficiência, de maneira eficiente, eficiência tem muito a ver com rapidez na tomada de decisão. Senão vai virar esporte de americano, aquele negócio de esperar 5 minutos para bater palma. Por isso que eu era, em princípio, contra, mas eu sou um convertido ao VAR. Porque o VAR realmente limpa o jogo, limpa o resultado. Hoje, por exemplo, o árbitro volta atrás de uma expulsão do jogador do Bahia, que pelas regras atuais não seria merecido. Então, eu acho que sim, eu acho que nós estamos preparados. Nessa Copa do Brasil, ele foi chamado 3 vezes, em 2 o árbitro nem foi,
ao Na verdade, vivo. foi mais uma consulta do que uma visão. Então, Léo. houve 2 consultas e uma visão. Né? Essa visão teve esse probleminha que eu falei, mas acho que é do jogo, né? É a primeira vez, a gente está começando a testar. Acho que todo mundo concorda que o VAR é um caminho sem volta. Não tem mais futebol sem VAR. Eu faço uma pergunta, né? Se a justiça do futebol ela tem tempo. Porque nós estamos analisando aqui, a agilidade é mais importante do que a justiça? É uma questão. Não, agilidade com acerto. Com acerto. Tá. Né? É que do ponto de vista do isso. espetáculo é complicado. Porque né? às vezes você trabalha a semana toda e um lance decide tudo. E um erro decide um campeonato. A única coisa... E às vezes uns minutos a mais, Para ser justo, entendo a A colocação. única coisa que eu vejo isso nesse do VAR também, acho que o árbitro, dependendo da posição, ele tem uma autoridade, ele também tem de decidir. Que ele possa decidir, porque também, se jogar só em cima lá do VAR também... Então, vou tocar a bola para o Vitor Bina, fazer só 2 observações, Vitor. As 2 consultas que o Celso falou, uma delas foi feita no jogo do Corinthians e outra no jogo do Santos. No jogo do Santos, eu estranhei que aquele lance com o Gabriel, na verdade, a TV que estava transmitindo o jogo não mostrou. E é muito normal hoje, depois do lance, a TV já ter o replay engatilhado para mostrar. Não mostrou até que o VAR tivesse entrado na história e tivesse dissolvido a dúvida que havia ali, ou pelo menos a certificação de que a atitude do árbitro em campo tinha sido a correta. E hoje também, na hora de ver o Daronco na partida do Palmeiras, porque a gente está acostumado a ver o árbitro ali com o retorno do vídeo só, sacar um fone de ouvido, colocar o fone de ouvido ali e começar a fazer uma discussão com quem está em cima lá acompanhando as imagens. E aí, sim ou não? Preparados não estamos, mas é necessário. Eu acho o VAR muito positivo. O ideal seria que tivesse uma preparação, mas o VAR, eu quero ressaltar, não é a solução para todos os problemas. Mais importante, mais que o VAR, é a gente ter critérios homogêneos. Na Copa do Mundo, a gente percebeu, por exemplo, que o lance, quando a bola bate na mão do jogador, braço aberto, seja qual for o lance, pênalti ou falta. Quando a bola bate aqui e bate depois no braço, já não era. Ou seja, a gente precisa entender exatamente como o pessoal do VAR tem que avaliar para informar a arbitragem, e isso, conhecendo o futebol brasileiro, me assusta um pouco, Vladir. Ser coerente nessa. Eu estou achando engraçado que o Celso Unzelt está convertido ao VAR e o Vitor Bina está totalmente dentro das regras, né? Eu achei que durante a Copa do Mundo, achei que ele ia comigo naquela questão do pênalti lá na final. Ele falou, não, agora eu me convenci de que é assim, e pode ser um neopênalti. É o seguinte, Guto, eu gosto muito do futebol um pouquinho mais antigo, no jeito da dinâmica do jogo. Eu adoro tática, adoro essa coisa moderna do futebol, mas quando tudo bate na mão é falta, tudo bate na mão é pênalti. Então, para mim, quando o jogador coloca a mão na bola de propósito, não ele abriu o braço, te ofereceu risco e tal, aquilo para mim é falta, senão não. Há 10 anos eu estou brigando. Quando chegou na Copa do Mundo e conseguiram achar um critério, um padrão pelo menos, eu falei, olha, eu não vou brigar mais. Temos um padrão. É bom ou ruim, a gente discute, mas pelo menos a gente sabe, todo mundo sabe o que pode e o que não pode. E isso é positivo no futebol. Desde que seja aplicado de forma justa, passa a ser justo a todos. Né? E eu acho que o VAR, né, ele vai ser amparado à medida que ele possa ser um pouco mais justo. Né? Eu acho que a interpretação do árbitro tem que ser à frente de um telão. Sem muita... Eu acho que tem, à frente do público. Eu acho que tem que sem ser dúvida, assim. sem dúvida. E acho que... E a comunicação deveria ser eu acho também que divulgada para o ainda público. se necessita decidir regras, né? Mas acho que todo aquele que se sentir prejudicado tem que ter pelo menos algumas oportunidades de pedir. Nisso discordamos, mas depois conversamos. Na verdade, dá para fazer um programa inteiro sobre isso, né? Porque acho que aquela questão de falar que com o VAR a autoridade do árbitro em campo segue intacta é mentirosa. Entendeu? É mentirosa. A menos que você desse para o cara só acionasse, tivesse tudo na mão dele, se não tivesse ninguém avisando, entendeu? Ele falasse, eu quero ver. E não é assim. Então, ele deixou de ser soberano. Não, a última decisão é dele. Não, tudo bem, mas não quer dizer A palavra que vale é dele. mas não quer dizer que o cara lá em cima não cause uma dúvida. Vai causar. Mas Porque hoje, por exemplo, foi uma influência positiva. Sim, o sim. Daronco ia errar. Por isso precisamos de critérios. Eu acho que quando surge o lance polêmico e ele não vai averiguar, ele Tá se se comprometendo. coloca Chama pra si. em dúvida e tira
toda Ah, não, se cria uma... É verdade, é verdade. Mas aí- honestidade Mas aí, da provavelmente, situação. mas aí provavelmente ele teve convicção isso que eu sem falo. achar como o nosso que foi polêmico. Né? Tudo são ângulos de Todos visão. são ângulos. Até pelas câmeras. Bom, eu vou... Até pelas câmeras. Aquele lance. Por isso que eu coloco que tem que estar vendo à frente de todo mundo. Aí mesmo que a decisão dele seja Errada. contrária, errada, ele está assumindo perante todos Que é dele. como ele enxerga o lance. Ó, para a gente não continuar nessa coisa, eu vou chegar num assunto aqui que eu tenho certeza que vai ser consenso. Ontem eu tive à noite, vi primeiro o jogo do Santos, depois vi Grêmio e Flamengo. Tinha um abismo entre uma partida e outra de um tamanho realmente colossal. A gente vai colocar aí as imagens aí da partida entre Grêmio e Flamengo. O Grêmio realmente conseguiu fazer um jogo mais equilibrado no primeiro tempo. A gente vai ver o Marlos Moreno aí dando a primeira chegada. E o Flamengo tentando chegar no gol, por mais que o Groi fazendo milagre, né? E ainda tudo cena do primeiro tempo. Eu queria te ouvir, Guto, no seguinte sentido. Os dois times estão muito à frente de todos os outros. Isso não é impressão? Ou não? Olha, eu não vejo o Flamengo tão à frente Pelo assim. menos em matéria de Copa do Brasil. Talvez. Agora, você coloca situações, por exemplo, Gol do Luan. onde você pega um Grêmio que tem mantido uma espinha dorsal, trocado poucas peças, por quanto tempo? Essa equipe, Muito tempo. a essência da equipe está junto já há 3 ou 4 anos. 3 anos. Teve chegado o Renato, né? Enquanto Saiu o Flamengo também vem construindo uma equipe, eu achei até que o Flamengo, Chance perdidaça do com a saída Diego, do né? Vinícius, teve queda de rendimento. O Marcos ainda não está exatamente fazendo o que o Vinícius estava fazendo e a perda de uma peça. Tá? Então, e o Flamengo vem sendo construído também, já do Zé Ricardo, vem num crescimento, depois com a passagem bem rápida Do Rueda? do Carpegiani, do Carpegiani. Sim. né? E o Barbieri assumindo ali. Agora, então, diante disso tudo que você falou, não é até mais surpreendente a gente ter visto o Flamengo fazer a partida que fez ontem? Então, mas à medida que se tem qualidade e tempo de trabalho, o Barbieri é um rapaz da nova safra, bastante inteligente, bastante estudioso, e que realmente desenvolve treinamentos, né? E o que ele teve durante a Copa do Mundo? Teve 20 dias onde os jogadores não declinaram no aspecto físico, porque a parada foi muito pequena, né? Pelo contrário, eles trabalharam e evoluíram físico, técnico e taticamente. Então, quem soube trabalhar essa parada, com certeza, com peças de equipe encaixada, né? Conseguiu fazer com que essa equipe crescesse. Fala, Vitor. É uma curiosidade com o Guto. Apesar, concordo contigo sobre a manutenção da equipe, mas você não acha que, por exemplo, ontem, para quem não assistiu ao jogo, primeiro tempo, ok, o Grêmio acho que um pouquinho melhor, segundo tempo, o Flamengo esmagou o Grêmio no campo de trás. O Grêmio não finalizou uma vez, o Flamengo chutou várias vezes em gol até conseguir o empate. Você não acha que numa situação dessa, por exemplo, a perda de um jogador, do Arthur, diminuiu muito a capacidade do Grêmio segurar mais a bola, cadenciar o jogo, quebrar o ritmo do Flamengo e voltar a atuar como se estivesse em casa? Por ser um jogador que fazia a diferença no Grêmio, sim. Né? Embora o Grêmio, o Arthur, nem sempre esteve jogando e, mesmo assim, em determinados momentos, o Grêmio conseguiu manter qualificação. Né? O momento psicológico, o nível de confiança, a Riva pode falar muito bem disso aí. O momento de confiança da equipe e dos jogadores conta muito para o momento que eles estão passando. Né? E o fato do Grêmio ter vencido a Libertadores e a Copa do Brasil conta muito para o momento que ele vive até hoje, de não deixar cair muito essa situação. O Riva, você se empolga com o Paquetá? Fez uma partidaça. Eu acho que todo mundo, Bom tem muita gente jogador, jogando bem ali. que- Até jogadores que eram muito colocados em dúvida, como o próprio André do Grêmio, fez uma partida boa demais ontem. Eu falei, eu ponho o Grêmio, que nem o Guto, eu ponho o Grêmio num patamar. Eu gosto muito do Grêmio, da maneira como o Renato pôde ser no campo. Claro, infelizmente, hoje no futebol está terrível. Você perde um jogador, dependendo do jogador, você não, essa peça não tem essa peça de reposição.
Então, fica uma lacuna. Então, o time, às vezes, até sente demais. Porque é muito pobre hoje, nesse aspecto, em termos de elenco. A gente não vê que há um jogador já ocupando o espaço e dando continuidade. A pergunta não é para mim, mas o Paquetá é um dos grandes meio-campistas surgindo no futebol brasileiro muito bom jogador. nos últimos 10 anos. Jogador que tem muita força, jogador que tem velocidade, característica de meia, atrasado como um volante de saída, um jogador que pisa muito a área. Então, ele acaba se tornando um volante box-to-box, né? Não, e volta demais, né? Chega a ser surpreendente. Não, E eu acho engraçado, estou vendo vocês fazendo essa análise toda, o Celso pode falar disso. Tem toda uma questão de cátedra aí no que vocês estão falando. Eu gosto da atitude mesmo. Acho que o jogo, na verdade, deu certo mesmo, porque os dois times realmente sabiam que tinha essa condição, mas quiseram jogar bola, entendeu? Paquetá ontem, não sei se é porque o Tite estava lá vendo, o Gamer se apresentou para o jogo de uma maneira que eu não tinha visto em outro momento. Confesso para vocês. Ele tem repetido esse tipo de atuação. Ele gosta da bola. Eu gosto de jogador que gosta da bola. Ele é o principal candidato a ser o melhor jogador do campeonato brasileiro. E é engraçado como olhando ele já tem aquele tique, já tem um cabelinho, né? Tem a mão meio solta, já aquele olhar meio perdido no horizonte. Tomara que isso não seja amarra, E o que entendeu? mais Tomara que não seja importante que o amarra. Guto falou, ele gosta de chegar na área. É o homem que chega. Porque hoje praticamente... Box to box, é isso? Na base ele era meia, né? Meia ofensivo, né? E no profissional é um jogador com força. Até no início o pessoal achava que ele não marcava muito, mas ele está marcando muito, sim. E confiança é tudo, né? Porque era um jogador que estava esquecido lá. Foi E recuperado aí pelo Rueda. ele começa, a maioria das jogadas do Flamengo começam lá atrás com ele, né? E hoje também tive essa impressão também que o Hever e o Léo Duarte estavam muito para trás, cara. Muito para trás. Depois da linha do bico da grande área, não sei se vocês perceberam, sempre o Flamengo Mas com isso aí passado. passa pela característica do Hever, né? Que é um jogador que está já batendo ali Não acompanha muito. a idade, Fisicamente, né? né? E não, a idade traz uma certa lentidão. Então, quando pega equipes muito rápidas, eles preferem baixar um pouco mais a linha. Só que esse tipo de situação, muitas vezes eles baixam, mas o meio não baixa, então fica um vazio, né? Então, a equipe tem que baixar como um todo para poder manter. tem que ter uma unidade. E o O Flamengo sistema tem algum defensivo espaçamento em equilibrado. alguns momentos, até porque ela avança muito. Por exemplo, lado esquerdo, principalmente, antes com o Vinícius, agora com o Marlos, quase tomou um gol do São Paulo ali. O gol do Santos aconteceu ali. Se você reparar o gol que o Flamengo tomou no final de semana contra o Grêmio, né? Pegando só os gols, fora alguns outros lances. O Léo Moura avança, tem uma tabela ali, e ninguém... Não tem o combate, ou seja, tem um problema de cobertura, tem alguns ajustes ainda que são necessários. Agora, com a bola, o Flamengo é um time que tem, como o Grêmio, algo que as equipes no Brasil, em regra, não costumam fazer. É que eu acho que o Flamengo ainda oscila um pouco. O Grêmio me parece um time... se não tivesse a perda de jogadores, é um time mais regular, Mais estável, estável. exatamente pelo que o Guto falou. Não, e acho pela bacana que- longevidade do elenco, né? Acho bacana que a gente fale bastante mesmo, porque eu achei que o jogo mereceu esse espaço. Realmente foi um jogo diferente de tudo. Agora, tinha uma coisa... E o DNA, né, do Flamengo também. Sim. É um time que não joga defensivamente. Não, Ele é um time que ataca. Nenhum dos dois, né? E o Grêmio, pela essa qualidade hoje, tem essa qualidade, tem esse toque de bola que o Principalmente Renato quer. dentro de casa. Até A por isso torcida que eu achei... exige, o Renato gosta. Gosta, não. Até Até por isso perdeu o Arthur, mas ganhou o Everton jogando. Aliás, ontem eu acho Jogando que muito, muito. O fato do Everton. O Everton tem sido O jogador chave. um fator de Diferencial, desequilíbrio, né? diferencial. Está muito bem. Faz o que poucos Agora, fazem no Brasil. Era o Pedro Rocha. Tinha uma E a coisa- partir da saída dele passou a ser o Everton. Tem uma coisa, Guto, que a gente colocou, estava até ali na nossa escalada, eu queria aproveitar a sua presença aqui com a gente hoje para falar uma coisa que eu vejo as pessoas falarem pouco sobre isso, mas a gente até brincou ali com a sonoridade do futebol brasileiro, está cada vez mais castelhana. A gente vê, hoje mesmo o Flamengo confirmou o Pires, né? Paraguaio. Eu queria saber de você o seguinte, acho que as pessoas falam um pouco disso. Qual vai ser o efeito colateral dessa horda de jogadores sul-americanos que estão chegando no nosso futebol? Eu, por exemplo, acho que se a gente for procurar aqui, obviamente se chegam alguns jogadores
como é o caso do Ângelo Arauz lá, que se fala que é um dos jogadores mais promissores da história do futebol chileno, tudo bem. Agora, acho que na maior parte das vezes a gente teria jogadores aqui com a mesma qualidade técnica e acaba por uma questão de mercado apelando para um jogador que seja de um país vizinho aqui. Isso não vai ter um efeito colateral, Guto? O que forma a qualidade? A massificação. Tá? Hoje, o futebol brasileiro tem 40 equipes que jogam um calendário anual. Todas as outras equipes jogam um campeonato de, no máximo, 7 meses, 8 meses, série C e D, né? Que poderia aí ser soma mais o quê? Mais 40 e poucas equipes, 50 equipes, um pouco mais, talvez. Acabou, Né? E depois? Então, a quantidade de jogadores com campeonato anual, trabalhando o ano todo, é mínima. Isso declina a qualidade, isso gera problema de emprego, né? O que fazer para melhorar? O futebol ele não está morrendo em cima, ele está morrendo porque não se está preparando embaixo. Enquanto não se tiver olhos para essa situação, achando que a elitização do futebol vai trazer benefícios, e aí nós vamos o quê? Comprar, como na Europa, comprar de fora, comprar melhor qualidade para elevar o nível? Ótimo, ótimo. Só que depois não pensa em seleção. O Guto levantou a bola. Acho que esse é o principal. Não se pensa em seleção. Se bem que a gente já vai buscar um jogador, a gente já forma a seleção com jogadores então, que estão Até fora. porque os nossos estão saindo muito cedo, né? Os pais indo morar fora ou então esperando 18 anos para pular fora. Nós tivemos um exemplo na minha época, onde eram os grandes celeiros dos jogadores? No interior. Onde que vinham os grandes jogadores era no interior. Aliás, o Guto conhece muito bem. Não. E aí a gente entra com os problemas também da urbanização, com a perda dos campos de várzea. O computador hoje tomou conta da criança, a criança não vai para fora para praticar o esporte. Para jogar, né? E está muito fácil para o Brasil concorrer no mercado sul-americano pela moeda. Então é um efeito cascata, dominó, como queiram dizer aí. Tuiteiros, Vitor Bira. E só uma coisa antes também, essencial. Nesse momento, quando boa parte dos melhores jogadores atuou 7 vezes no Campeonato Brasileiro, boa parte está envolvida, já atuou na Copa do Brasil, na Libertadores, se você quer reforçar o elenco, o mais sábio é você olhar para o mercado exterior. É uma questão de calendário, de regulamento, não é só uma questão de qualidade. Não é só grana. Além da parte da grana, como disse o Celso Zelt. E aí, os tuiteiros? Vamos começar aqui cumprimentando os tuiteiros, Júlio César, o André Braga, fala assim sobre o VAR, descomplicado, estamos preparados tecnologicamente? Sim. Tecnologicamente? Tecnologicamente, sim. Sim. Moralmente, talvez não. Mesmo assim, ele diz que é favorável ao VAR, cumprimentando aqui a Sabrina Fernandes, o Ale Figueiredo, está querendo ganhar a camisa, Vladir, o Aladim dos Anjos, diz que se quiserem vai dar certo, tudo é questão de querer melhorar o nível da arbitragem, porque está péssimo. O João Ataíde concorda com o Celso na explanação sobre o VAR e pede que o áudio seja público, porque aumenta a credibilidade do uso, que no final das contas é o motivo da ferramenta. Essa é boa. O Eduardo Caltieri dá boa noite, deveria acabar com todos os regionais e fazer só um Brasileirão. Aqui que o Cartão Verde colocou uma pergunta, você pode entrar aqui no Twitter perguntando o que poderia melhorar além do VAR. Tem diversas aliás, vou mostrar então, a camisa está aqui, esse foi o desafio de hoje, perguntar para as pessoas, depois do VAR, qual seria a inovação que poderia ser implementada para ajudar o futebol brasileiro a melhorar. Isso não é uma pergunta fácil, hein? Tem várias sugestões aqui. Mas também para vestir a camisa não pode ter moleza, não é, Rivelino? Bom, aí a gente já vai... Posso tocar a bola para o Celso Zelt, que falou pouco, então... A gente vai tocar a hora para ele sempre vem com uma curiosidade. Eu sei que tem uma data bacana hoje. Vamos rodar a vinheta aí para o Celso. Hoje é 2 de agosto de 2018, há exatos 70 anos, 2 de agosto de 48, começaram as obras para a construção do Maracanã, que duraram 665 dias. Essa foto aérea aí, do arquivo Herculano Gomes, da Suderj, lembra da Suderj, Riva? Suderj informa. Superintendência de Despótos do Estado do Rio de Janeiro. Ouvi muito isso, fala aí, Riva. Ouviu do campo, né? Ela mostra o estágio inicial da obra, que consumiu 500 mil sacas de cimento. Empilhadas, elas dariam 2 vezes a altura do Maracanã.
O estádio foi inaugurado 2 anos depois, uma semana antes da abertura da Copa de 50, 16 de junho de 50, amistoso com portões abertos para o povão, seleção carioca de novos 1, seleção paulista de novos 3. O Didi fez o primeiro gol do Maracanã para os cariocas, os paulistas viraram. O Maracanã, que hoje é Mário Filho, mas só passou a ser estádio Mário Filho em 66, um mês após a morte do jornalista, ocorrida em 17 de setembro de 66. Antes era só estádio municipal do Maracanã. Pensar que boa parte desse cimento, depois os caras tiraram tudo para fazer. Não, dá uma pena. Aliás, né? a gente vai fazer o Você encerramento do olha programa ali. com imagens do Que Maracanã pecado. ao longo do tempo. E aí Que vocês vão pecado, ver o maior essa, pecado. essa E transformação. falando em Maracanã, eu vim aqui para o programa e recebi, quero agradecer ao Silvio Natas, que me mandou uma revista. Palmeiras campeão mundial de 51. Tem até uma medalhinha. Ele se refere à Copa Rio, que foi a primeira disputa internacional nesse Maracanã, depois da Copa do Mundo que o Brasil perdeu. Independentemente de se achar que é campeonato mundial ou não, é um trabalho histórico muito bacana, que resgata com fotos dos jogos, dos jogadores, biografias dos atletas daquela época. E tem aqui a medalhinha muito bacaninha. Gostei muito desse produto aqui do meu amigo Silvio Natassi. Na verdade, foi um grande torneio, mas eu estou vendo a expressão do Rivelino e do Vitor Biner, vou entregar para todo mundo aqui, porque no final o que se criou a respeito desse torneio ficou uma coisa mítica e toda hora alguém vai fazer uma gracinha, ou vai lembrar de alguma coisa, vai fazer alguma O que é contestação. uma pena, porque como se é um fala. torneio muito importante. Parrudo, na verdade, né? A expressão do Celso você não citou. Hã? A expressão do você Celso? citou. Não, ele foi o cara mais sério. Eu, na verdade, viu... É porque o Celso não acha que é campeão do mundo. Não, mas eu acho que é um torneio tão importante que nem Nem precisaria tô desse discutindo barulho isso. todo. Ninguém discutiu. E é justamente por causa disso que eu estou falando. torneio Quão grande é o muito Palmeiras, Palmeiras com esse campeonato, ou sem esse campeonato, sendo mundial ou não, é do mesmo tamanho, é gigante, isso ninguém discute. É aquela coisa que eu costumo dizer, não é porque hoje somos uma república que você tem que chamar Dom Pedro de presidente. Exato. Ele tinha um outro nome e um peso muito maior que o de presidente, porque ele tinha o poder moderador, que hoje não existe. Sim. Hoje é só executivo, legislativo e judiciário. Né? Mas, independentemente de toda essa... Eu gostei revista muito tá muito legal. da Tá muito legal. reconstituição histórica. muito E eu legal. vou chamar aqui, Guto, a gente vai ver as imagens da derrota do Botafogo. Na verdade, levou o Marcos Paquetá embora. A gente vai ver o Danilo Santa Cruz fazendo um golaço aí de bicicleta, logo no comecinho do primeiro tempo. Golaço, fala aí, Rivan. Olha lá. Será que estava impedido? Acho que não, não tira. Olha. E o... Máximo da E o que é Alemanha. importante é a matada no peito, ajeitou, consciente. Mas não pra é dar bicicleta. tudo certo. Ponto. Hã? Isso não é bicicleta. Não, mas é mais Golaço, uma bicicleta, mas golaço. Luiz Fernando vai empatar e depois, no segundo tempo, o Juan Vieira vai fazer 2-1 pro Nacional. Gil Havard que estava perguntando se o Guto vai para o Botafogo. Vai? Vai, Guto. A princípio não temos nada em negociações, né? Não tem. Os que cobrem dizem que o procurado. Zé Ricardo é o favorito e a lógica futebolística que está em segundo plano nesse momento tem o Jair Ventura no mercado. A lógica futebolística sempre está em segundo plano. Né? O Paquetá ontem queria dar a 5 coletiva jogos, né? da Comebol e falou, vocês me desculpem, mas eu sou aqui só atendendo ao protocolo da Comebol, mas eu tenho que ir lá porque me chamaram para decidir meu futuro. Olha só, que loucura. Inclusive os sites colocaram que horas depois ele foi demitido. Não deu hora nenhuma. Meia hora depois do jogo eu já estava lendo sobre a demissão dele. 5 jogos, 4 derrotas. 5 jogos, 4 derrotas. Quarto técnico desde Jair Ventura. Né? Porque o Botafogo vinha de algumas aventuras, como aquela com o Felipe Tigrão. Fez um contrato de 2 anos e não deu nem 2 meses para o cara. Essas coisas do futebol brasileiro que o Guto conhece bem, né? Bom, vamos para o intervalo. Na volta a gente vai falar mais de Copa do Brasil, do Santos que perdeu para o Cruzeiro em plena Vila Belmiro e falaremos da vitória corintiana sobre a Chapecoense, vitória corintiana mais uma vez assinada por Romero, que a gente vai ver aí na passagem para o intervalo. Controle-se com esse controle remoto na mão, que nós voltamos já. O time do Cartão Verde está de volta e eu convido vocês a partir de agora a dar mais uma volta com a gente pelo rico acervo de nosso Roberto Rivelino. Roberto Rivelino aí no guichê. Ô, Rivelino, conta pra gente o que você estava fazendo aí. Onde você arrumou dinheiro para pagar tanta pizza até hoje? Isso aí era muito legal, porque
estava assinando o bicho, era o bicho. Era o bicho. A gente jogava e no vestiário pagava seu bicho. Essa gradinha aí é do Parque São Jorge, né? Ainda lá. tem essa gradinha Esse lá. é o seu na entrada. Paulo, era o seu Paulo, faleceu, que era o roupeiro nosso. Já era o seu Paulo? Era né? o seu Paulo, olha lá. o Então seu as Paulo. pessoas, ó, até tá dando para ler aí, né? Estou contando, estou vendo que tá certa a grana, né? Você vê que eu estou contando ali, né? Se tivesse uma notinha a menos, aí Rivelino reclamava. e Geraldo José, quando recebiam ontem o prêmio de 150 mil cruzeiros dados aos cartolianos Você tá pela lendo? vitória obtida sobre a Prudentina. Prudentina. No domingo passado. Quanto? 150 cruzeiros. 150. Você lembra o que você fez com isso? Não? Pô. 150 mil cruzeiros. Não comprou o sítio lá de Vinhedo, Não, com 150 cruzeiros. Ajudou, não ajudou não, Rivelino? Que Fala a sítio, verdade. Mas era... Até porque você recebeu isso aí umas 300 vezes. Graças a Deus, não, o Corinthians chegava bem. Na verdade, ganhava assim, bem. A gente jogava uma hipótese, 4 jogos no mês, 5 jogos, sei lá. Pelo menos 3, 4 a gente ganhava. O seu Paulo Roupeiro, que o Riva falou que está pagando, tem uma história muito bonita. Depois que o Riva saiu do Corinthians, tinha o armário do material do Rivelino, e ele deixava o armário fechado. Ninguém podia usar o armário do Riva durante anos. E ele preparava o material como se o Riva continuasse jogando. E um dia ele Lindo, deu né? a chave para o Neto. É que o Neto... Ele falou, olha, você honre essa chave. É que o Neto encheu, porque ele não queria dar, né? O Neto falou, pô, foi uma briga. Aí deu porque o Neto tem um carinho também pela minha pessoa, então ele cedeu o armário para o Neto. O Neto honrou muito bem. E o bicho continua fazendo efeito, Guto? Ah, sempre fez, né? Não perdeu efeito ao longo do tempo, Não, né? o bicho sempre vem bem, né? E gozado, você vê? Eu vivia praticamente dos bichos. O salário, porque a gente sabe, teoricamente o meu pai pegava e investia no empreendimentos, né, com o meu salário, porque eu tinha condição, graças a gente vivia do bicho naquela oportunidade. Bom, já que a gente estava vendo o Rivelino receber dinheiro do Corinthians, vamos falar do Romero, que voltou a brilhar. Foi dele o gol que garantiu a vitória corintiana De novo? sobre a Chapecoense, como diria um velho amigo. Paulo Campos, que fase, hein? Que fase. 6 gols em 3 jogos, logo quando o futuro corintiano se mostrava como uma grande preocupação do torcedor. Vamos ver as imagens do jogo. Celso Zé, você que fala ao menos, por favor, a gente vai ver o Cássio. Bom, a gente vai ver o lance do gol aí, né? O lançamento Então, do Cássio. Esse lançamento do Cássio me lembrou um dia que Agora o Pedrinho fez metade do gol também, né? é o construtor, né? Teve uma entrada do Cássio no bate-bola na ESPN que ele falou sobre jogar com os pés, que é uma diferença desse novo preparador de goleiros, o Leandro Dalino. Eu fiz uma pergunta sobre diferenças entre preparação e ele falou, eu não vou me tornar um Neuer da noite para o dia, mas eu vou melhorar muito. Pelo fez jeito, grandes defesas depois. pelo jeito está melhorando. O primeiro tempo foi muito bom, né? Do time, do Romero, mas como você ressaltou, eu acho que o Pedrinho foi o grande jogador. É que o Romero chama muita atenção por causa dessa coisa folclórica, das críticas, sempre foi um jogador contestado por alguns, amado por outros, e agora revelando mais qualidades, né? Pô, ele tá numa fase fantástica. Aí você vê, e perdeu o centroavante, não tinha ninguém, de repente encaixou. Pois é. Do nada, encaixou uma posição que, pelo menos até agora, pô, em 3 jogos ele tem 6 gols. Vamos dizer, fantástico. E é o artilheiro, né, Da Arena. né? E são 6 gols cabeceando, se movimentando, no meio. Essa finalização não é dificílima, mas não é uma finalização fácil. Não, e vou falar um negócio, né? Tomar decisão rápida, né? Não, ele fazer o gol. chegou muito novo no Corinthians também, né? Acho que a pressão fez muito efeito durante muito tempo sobre ele. O Guto falou do efeito da confiança, né? Para uma equipe, para um jogador. Ele era um jogador, Guto, que precisava de 2 chutes para acertar o gol. O primeiro ia no goleiro, o segundo, isso era recorrente. Hoje não. Hoje é um outro astral, né? Hoje ele tem um histórico construído já dentro do clube, né? O histórico dele não é de agora, dessas 6 partidas. Já vem do ano passado, sob o comando do Carille, né? Tanto é que ele vem se mantendo titular e tendo boas atuações, né? E a descoberta dele nessa função, ela passa pelo período de treinamentos, né? De novo. Novamente, onde o treinador, para poder colocá-lo dentro da função, onde existem movimentações importantes que precisam ser trabalhadas com os companheiros, Agora, né? gente, E adaptações à situação, né? Nos 20 dias aí acabou
que acabou se construindo essa situação e agora está dando certo. Agora, deixa eu fazer uma provocação, Guto. Não é também uma... Não existe um excesso de zelo também na hora da gente lidar com o jogador mais novo? Eu vou pedir para o pessoal rodar agora as imagens da partida entre Santos e Cruzeiro lá na Vila Belmiro. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando do Pedrinho quando fala do Corinthians, e quem viu esse jogo ontem, viu que o cara que faz a diferença no Santos tem um que faz. Se chama Rodrigo. Entendeu? E no caso do Rodrigo, ele não tem tido esse cuidado, realmente está se colocando ele para jogar. Mas eu digo, em linhas gerais, não se trata com muito zelo. A gente teve com o Carille aqui tempos atrás, quando o Pedrinho estava aparecendo, ele justificava isso. Depois a gente via o Pedrinho falava que já estava preparado para jogar os 90 minutos. Eu vou agregar a pergunta do Vladir uma coisa. É mais fácil você lançar, primeiro do Vladir, um jogador hoje ou era há 20 anos? Para jogar bem. E outra coisa, você pode até aproveitar que a gente está vendo as imagens aí, você fez uma análise do Grêmio e do Flamengo quando ele estava falando, eu vejo o time do Cruzeiro realmente muito maduro, porque tem o mesmo tempo que você citava, né, que tem o Grêmio, talvez não a mesma estrutura. Eu não sei, acho que também o melhor lance do Santos... Mas o Santos não merecia perder esse jogo, o resultado não pelo mostra o que jogou. aconteceu Então, no jogo. então, talvez não realmente, mas eu achei que o Cruzeiro, na verdade, o Santos só teve essa possibilidade porque o Cruzeiro dosou demais o jogo. Aí deram Se um o pouco Cruzeiro de espaço, tivesse... mas aí é um erro individual, a Vladir, no espaço. própria David Braz não faixa encurta, né? etária Tinha que cortar do um time do pouquinho. Cruzeiro joga um jogo um pouco mais cadenciado. Eles não têm muitos velocistas também, né? Então eles jogam o jogo apoiado, pé em pé, o tempo todo. E só que com a manutenção de posse, com um time que consegue desenvolver esse tipo de jogo. Essa é a característica de jogo do Cruzeiro. Mas o Santos pode até não ter merecido, mas também não foi um time preciso para matar a partida mas em nenhum momento, né? Teve a oportunidade para matar, também acho que foi um pouco... Riva, você vê como é que é o futebol. Assim, o Santos está sendo muito criticado, eu concordo, o tempo do Jair ali, o time espaçado, muita distância entre as linhas. Você olha o jogo de ontem, um empate, normal. Ganhar do América pelo número de oportunidades criadas também, e a do centroavante perdeu o centroavante, o Yuri perdeu aquele Aquela gol. última do Sabe, Yuri. acontece, não é para acontecer. Os resultados são piores do que o desempenho do time, pelo menos do número de chances que ele cria e que ele oferece. O Corinthians, acabamos de elogiar, ontem foi bem, perfeito, mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, se tivesse perdido aquele jogo, era normal. Mas era o Cruzeiro, né? Você perdeu para o Perfeito, Cruzeiro. É que nem o perfeito. Santos ontem. A impressão que dá é que o Santos tem que fazer um esforço danado para aquilo que o Cruzeiro às vezes conseguiu naquele lance do Porque o Raniel. Cruzeiro, Isso o time- não é à o Cruzeiro toa. tem um técnico há Santos 2 tá anos. o Cruzeiro está mais inteiro, tem um trabalho Tem um ali. técnico há 2 anos, tem um time É. mais rodado, tem jogadores Isso que se pesa, encaixam melhor. Como o Guto falou, tem uma proposta de jogo que os atletas entendem, estabelecida dentro de campo. O Santos é um time em transição. E novo, né? Isso é o problema, é a confiança, Uma né? mudança também agora De de treinador. treinador, né? Mas sabe que o time do Cuca vai ter que correr, porque ali Mas as ideias do Cuca não são as ideias do Jair. Eu sei bem Né? disso. Por mais que sejam próximas, quando se muda a voz de comando, o nível de interpretação Então, também. e diante disso, Guto, você também não acha, isso me veio na cabeça ontem vendo a partida também, para a situação que o Santos vive de não ter, assim, não ser visto com esse futebol com um certo favoritismo, nem para a Copa do Brasil, nem para a Libertadores, na verdade pode servir até de uma maneira boa o Santos se concentrar no Campeonato Brasileiro. Eu sei que é meio cruel para o torcedor ouvir isso. Você vai ter mais tempo para trabalhar, né? Porque cada vez que você vai para dentro do campo para jogar uma competição que não é o Campeonato Brasileiro, geralmente a sua semana não é cheia. Você tem jogo em cima de jogo. E quem joga o tempo todo viaja e descansa, não treina. Né? E se você precisa colocar suas ideias, vai ser melhor para o Cuca e, logicamente, vai ser melhor para a sua equipe, porque você passa, neste momento, a enfrentar muitas equipes que ainda estão em competições. E óbvio E que você vai pegar esses grupos desgastados. O que você leva de vantagem é isso. Em contrapartida, sua equipe está buscando retomada de confiança, enquanto você vai enfrentar equipes que estão confiantes, porque estão jogando bem em outras competições. E outra coisa que eu vejo, momentos de certos jogadores, mal. Então, você fica... Não, no Santos geral, né? Geral. Se ficar dependendo só do garoto, o Rodrigo, que ele faz a diferença. Mas só ele também não vai resolver o problema do Santos. Então, também tem esse lado, jogadores que não estão contribuindo.
E você vê hoje que você não tem um jogador matador no time do Santos. Um cara que, pelo menos, a bola chega, vai resolver o problema do Santos. Não tem um. Não. E o Mesmo- Rodrigo não é esse jogador também de fazer gol. É jogador de criar uma situação. Ele pode fazer gol. É mais assistente. Lógico. É um jogador que cria uma situação para os outros jogadores. É por isso que a gente falou aí que eu acho que realmente o Cuca vai perder algumas noites de sono. Tem pergunta Quando para o quando se fala da situação do jovem, não depende só do jovem estar bem. Porque se a equipe começa a ir mal, em algum momento o jovem também decai. E aí a paciência do torcedor recai não com aquele que já tem serviços prestados. Quem já tem serviços prestados, sempre o torcedor releva. E quem não tem serviços prestados, não é o caso. O Santos até consegue lançar bastante, porque a torcida do Santos aceita esse tipo de coisa. Mas outros clubes, quem não tem serviços prestados, é onde recai a primeira culpa. o E Santos aí até você desafia a acaba, lógica, né? esse jovem acaba recebendo uma pressão e não vai para dentro do campo mais. E aí você deixa de ter a possibilidade de utilizá-lo, porque ele perde confiança e aí é obrigado a passar para frente. Mas Guto, desculpa, Riva. Não, eu ia falar que só o Santos tem essa qualidade, porque as pessoas que trabalham na base são muito competentes, enxergam de uma maneira diferente. Por isso que o raio já vai cair, é a quarta vez que cai o raio. Mas ainda tem a torcida do Santos que aceita, gosta, da desde a cultura época do do Formiga, com os meninos da Vila. Mas o Guto, mas o problema é que vem qualidade. Esse Também. que é importante. Exatamente. Importante jogadores diferenciados. Tá relacionado. Pergunta? Tá Tem uma relacionado. pergunta para o Guto aqui. O Fábio Araújo Pinto pergunta qual é a perspectiva do Corinthians para a temporada. A tua avaliação, Guto. A perspectiva é que a Que equipe time pode cresça, né? almejar? Vai Esse depender elenco. do crescimento. A equipe ela está retomando, né? Os últimos resultados pós-Copa mostram uma evolução. Agora, se reinventando, é justamente né? esse crescimento que vai mostrar o que ele vai conseguir almejar no final. Zezé Ciboldi te manda um abraço piracicabano, onde está o meu quinzão do coração, Quem? como ele mesmo disse. Zezo Ciboldi. Um abraço a ele, né? Infelizmente está na 2, mas a gente espera que o ano que vem possa retomar. É interessante, o problema do Corinthians vai estar virando moda, se reinventando, né? Toda hora Gostar sai. de É impressionante. de correr o Acha que risco. vai ter problema, de repente aparece. Não estou falando que o Corinthians vai chegar, mas de uma certa forma. Tem se reinventado, tem se reinventado. Aproveitando, o Riva, manda um abraço para o seu Ayrton Gomes, que é muito seu fã. O André Luiz Gomes manda ele é de Sorocaba, manda aqui o tweet para a gente, por favor. Ayrton? Ayrton Gomes. Seu Ayrton, um beijo no teu coração. E depois aqui também tem do João Ataíde, mandou uma foto aqui do jogo da seleção de Master contra a Esportiva Guaratinguetá. Tá o Riva, com a camisa do Brasil, óbvio, jogando na seleção Master. E o João Ataíde, o Riva tá com a mão no ombro de João Ataíde, a foto tá no Twitter. A foto é muito legal. Que legal. Bom, é o seguinte, vou pedir licença, a gente vai fazer mais uma parada. Em instantes teremos mais uma rodada do Palpitão. Vamos falar dos jogos de hoje. Bahia e Palmeiras pela Copa do Brasil, São Paulo e Colón que jogaram no Morumbi pela Copa Sul-Americana. E o Tricolor perdeu, deu o Colón 1-0, gol do Fritzler, que a gente vai ver aí antes de rodar a vinheta para o intervalo. Os detalhes daremos já já. Voltamos em menos de 2 minutos. Jogaram lá em Salvador, o placar terminou em 0-0, a gente vai rodar as imagens da partida aí e a gente vai ver o lance do VAR, né? Dudu abre aí, ó, e o Arthur atropelado pelo Gregório. O pênalti não teve discussão sobre o pênalti, é sobre o cartão vermelho que ele dá pro Gregório. Né? Se há disputa de bola, ele não pode dar vermelho. Essa é o que diz a regra. Lembrava o jogador tentou Guto disputar a aqui bola. hoje que não existe mais essa indicação de, na verdade, não tem o vermelho, só se for uma coisa muito violenta, na verdade. Ele já devia até saber, não precisava nem do árbitro de vídeo. Não pode punir a equipe 2 vezes, né? Eles julgam que ao apitar o pênalti está sendo punido uma vez, né? E não pode ter a segunda punição. Trocou pelo amarelo, aí a gente vai ver depois o Bruno Henrique cobrar, a bola vai no travessão, dá uma pancada no travessão, perde o pênalti. E esse jogador que está entrando aí, eu vi ele jogar, me agradou muito esse Arthur, hein? Sim. Arthur do Palmeiras. Arthur que sofreu o pênalti. Olha, o O jogador Arthur é o que de estava no Ceará?
Era o do Atacante? Londrina. Do Londrina. Ceará, o Bom, E aí tá o lance que... Canhotinho, fez uma Série né? B fantástica. Fantástico, né? Bom jogador, hein? Extremamente habilidoso. Bom, e a gente está vendo aí uma das inteligente. apostas do Paulo Turra era o Daverson, acabou expulso nesse lance E o aí. Daverson fazia um jogo, um primeiro tempo, muito bom, aproveitando a chance que ele teve, né? Um jogador muito contestado, porque todo mundo vê como um retrocesso, o Palmeiras voltar a jogar. Jogou bem? Centroavantão. Ele tentou até gol de bicicleta no Sim, primeiro isso eu tempo. Mas isso que aí- ele participou. Meio desajeitado, Isso aí, para mim, isso aí é dedo do Felipão. Sem Ele dúvida gosta, nenhuma. ele gosta desse tipo de jogador. Sempre ele Ele quer a gostou de uma referência, referência. O Felipão gosta disso. Ô, Vitor, e você que estava ligado nisso tudo, a gente vai chamar o São Paulo também, segunda fase da Copa Sul-Americana, deu Colón, a gente já viu até o gol do Fritz aí na passagem, a gente vai ver outros lances aí no primeiro do Everton, depois uma jogada do Rojas. João Rojas, que aliás mata bonito, né, a bola e... É a finalização. Né? O São Paulo, Olha a matada, tirou o marcador, né, errou o chute. Fez uma o São Paulo jogou contra um Ferrolho, você vai ver. E aí no começo do segundo tempo o lance do Hudson, né? Isso, uma linha de 5 na primeira linha do time do Colón, uma linha de 4 no meio de campo, Correia adiantado. E aí o gol, ó. Aí a bola desvia no Hudson, né? Mata o Jean, No não tem, ombro não tem como defender. Ali o São Paulo estava no momento de tentar romper a defesa sem muita criatividade. O São Paulo cruzou mais de 30 bolas na área, ganhou várias disputas por cima, teve faltas na entrada da área. Teve o lance que o Diego Souza agride o jogador adversário, já irritado por trás, merecia expulsão, o árbitro não viu. Botou Foi tudo a perder quase, hein? Botou Costa tudo a perder. O árbitro foi se perdendo durante o jogo. Algumas modificações. São Paulo começou com o Bruno Pérez jogando adiantado, né? O Militão na lateral, o Bruno fazendo a frente do lado direito. O Jean começou atuando no gol. O Brenner entra, fica 5 minutos, aí toma um vermelho e empurra o jogador adversário. Eu acho que o árbitro foi um pouco exagerado ali, deu amarelo, mas ficou 5 minutos, entrou faltando 2. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo. Agora complica porque tem a questão do gol fora, né, Vitor? Ele tem o gol qualificado. A minha dúvida é porque os times argentinos, mesmo os pequenos, quando eles jogam contra os times grandes, eles não têm o hábito de jogarem tão fechados quanto jogam os brasileiros. Se o Colón mantiver esse padrão, o São Paulo vai sofrer ali. Mas também não seria, a gente falou do Santos, mas também não seria bom para o São Paulo ter uma condição muito mais privilegiada do que a do Santos, infinitamente mais privilegiada, ficar só com o Campeonato Brasileiro também? Seria. Não será. Não sei porque eu acho que o São Paulo tem condição de eliminar o Colón lá. Curioso que hoje se falou muito se ele ia poupar, não ia poupar. No fim, ele só poupou o Sidão, E deu ritmo o a alguns Arboleda. jogadores. Colocou o Carneiro também durante o segundo tempo. mas jogou todo mundo. Jogou todo mundo. É o São Paulo. É o que o São Paulo Jogou é mais melhor. todo mundo. Mas Eu pelo sou- que eu- consta o jogo ali, a entrada do Carneiro foi tática, né? Sim. Porque se ele não está conseguindo romper as linhas, ele botou estatura para tentar o jogo E aéreo. tirou o Reinaldo, puxou o Everton para a lateral, porque o Colón não tinha nem velocidade pelos lados de contra-ataque, era uma transição lenta. Né? Tinha um jogador só adiantado, então você não precisava dar uma parede na frente do lateral pelos lados. Então ele colocou o Everton recuado e o Everton apoiava o tempo inteiro. Ele colocou 2 jogadores lá dentro. Isso, e quando necessário, que não foi, na verdade, ele tinha ali o Militão, o Bruno e o Anderson para formar um trio de zaga, se necessário. Mas o Militão continuou apoiando também, porque era um só jogador na frente. São Paulo perdendo o jogo, precisando ganhar. Sim. Ficou no 2-1 ali e o Colón não criou. O Colón teve uma oportunidade na pequena área, numa bola aérea no primeiro tempo. Só. Isolado. Foram 3 finalizações do jogo inteiro. Essa que eu citei, uma nula e o lance do gol que teve desvio no Hudson. E a gente falou do jogo de volta. Sabe como é que chama o apelido do estádio do Colón? Os elefantes? Cemitério de Elefantes. Eu conheço. Porque lá caíram o Penharol, o Santos, eles têm uma coleção. Até a seleção argentina já Eles perdeu lá. bateram o Santos, né? Bateram no 64. Santos, no Penharol. Fica em Santa Fé, na província. Eu fui ao mercado outro dia de madrugada, aí eu vi os rapazes com a camisa do Colón, terça-feira. Qual é o momento do Colón hoje no Campeonato Argentino? Vai começar o campeonato ainda. Ah. É início de temporada para eles. Aí eu falei, vocês gente de Colón, Santa Fé, assim, meio mal-humorados. Eu falei, só uma equipe grande na Argentina. Qual? Eu falei, Central de Rosário, Cadastro. Saíram andando, viraram as casas, nem falaram mais nada. Foi muito engraçado. Até você ficou vermelho para contar a história. Fico imaginando Porque os essa caras história de do cara. bastidores. Não foi provocar. Bom, jornalista. Seguinte, vamos para o nosso momento de palpite, como manda a tradição. Vamos, antes disso, recordar o que foi dito aqui no programa passado. A diversão é garantida, o acerto jamais. Divirtam-se. Mineirão, 4 da tarde, Cruzeiro e São Paulo, rodada de número 16. Eu pergunto, Jameli, quer começar? Contra o São Paulo,
2-0 Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro? Votando com a cabeça, não com o coração. Com dor no coração. Era o meu resultado. Pô, de novo. Eu vou acompanhar o Jamel. Para mim, acho que é 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo não, Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. Fala, Vitor Bena. Quero ser o último, não posso? 1-1. 1-1? 1-1. Então eu vou no 2-1 Cruzeiro. Vou 2-1 pro Cruzeiro também. Eu vou te falar, o Cruzeiro estava com uma moral. Eu quero só citar aqui, porque a gente tem colocado também o desafio lá na nossa página no Facebook. E, ó, cravaram aqui, ó, o resultado certo. Juraci Bezerra, o Jonas Eduardo, o Rui Bispo e o Emerson Batalha. E acertaram o time vencedor, o Júnior JP, Alessandra Previato, Renato Castiglione, Gilberto Silva Gouveia. Era para ter sido 3-0, um pênalti que não deu lá. Eric Brandão, Aparecido, Célio Angeloni e a Lídia Malinowski. Esses acertaram o time vencedor, coisa que nem Aquele isso a gente problema fez. da mão, Vitor, você viu? Pô, Eu vi o Dedé no final. Pô, meu Deus. São Paulo teve um não marcado contra o Flamengo, tomou um gol com a mão, Não, foi por pênalti, pra um mim gol de foi mão pênalti. com agito na mão do Corinthians. Então teve um pênalti não marcado contra o Cruzeiro na sequência difícil. Bom, Somou 9 vamos pontos. ao placar aí. Vitor Biner e Celso Zelt já davam risada aqui em off, se divertindo com a liderança. A gente chega lá em Riva, não sei quando, mas... Cavalo Paraguai. E vamos para o próximo desafio aí, ó. Sábado, Porra, dia cada 4 de agosto, Arena do Grêmio, 7 da noite, Grêmio e Flamengo. Pô, jogaram agora, hein? Né? Então, vai repetindo, né? Mesmo lugar, aliás. Fala, Guto, fala você primeiro. Dá Vou ser conservador. Outro empate. Outro empate? Com que placar? Eu vou conservar o empate também no placar. 1-1. 1-1? 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio? Bom placar esse. Fala, seu É o som. Grêmio reserva, né? É o Grêmio reserva. Ah, então você quem tá quiser, Você não vai reserva. colocar o time inteiro aí? Cruzeiro? Reservão. Certeza. Então Acho já que é Flamengo. O Flamengo vai ganhar. Agora eu não sei se ganha de 1-0. E o Flamengo não poupa? Mas o Flamengo tem muito mais fartura para jogar com o time reserva que o Grêmio. Eu vou por 1-0 pro Um Flamengo. pouco mais. Em homenagem 1 a a 0 Marcelo pro Flamengo. Faria. São que os já dois complementando. reservas? 1-0. O Flamengo menos reserva que o Grêmio. Pô, o Flamengo faz a Então partida que mantém fez O Flamengo é ontem. líder do Aí vai campeonato. lá. O Flamengo não pode abrir mão do brasileiro. pode. O Flamengo é Não líder vai. do campeonato, ele tem que jogar para ganhar. Não tem essa. Eu Agora já tô dei meu com o Celso. palpite. Não Você sabia. já deu o teu? Eu não sabia. Devia ter falado antes que vinha com... Não, você devia chegar aqui. Corrige, vai. Você devia chegar aqui Eu informado. mantenho. 1-0 Grêmio. Qual que você apostou, Ah, Celso? se ganhar só- 1-0 pro Flamengo. Eu vou segurar o empate ainda. Vai manter o empate, Guto? Vou segurar o empate. Você opinou? Não, se quiser, eu opino primeiro. Por favor. Depois dessa exposição toda, é 2-1 Flamengo. Bom, eu vou tentar ganhar sozinho isso. Eu ia no 1-0 com o Celso. Eu vou no Põe 2-0, você vai 2-0 Flamengo. que é o que sobrou. Eu ia com 1-0 com o Celso, eu vou no 2-0 Flamengo. Liderança Você vai ameaçada, coisa que vocês estão muito na frente, né? Ô, Guto, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei exatamente, em algum momento agora atrás, agora com essa mudança de treinador, eu não sei, mas a gente chegou a ter 7 técnicos na Série A do futebol brasileiro que não foram jogadores. A gente fala muito em técnico novo, técnico mais rodado, e esquece disso. Não tem mais preconceito, é bom até que não se fale, né? Na realidade, à medida que você chega a Série A, essa situação, ela dissipa, né? Dissipa. E outra coisa que é interessante também, a gente falava desse teu passado, do seu conhecimento, a vivência com o futebol do interior. Você foi campeão do interior 2 vezes. Você foi 3. bicampeão. Bicampeão você foi, né? 3 vezes. 2. Mas são os 3 seguidos? Não, né? Dois seguidos. 2012 com o Mojimirim, 2013 com a Ponte, 2015 com a Ponte. Então, e a pergunta que eu te faço é, a gente fala tanto, o Rivelino insiste nessa coisa que o futebol do interior não é mais assim, não tem mais aquela força, e a gente sabe que não tem mesmo, mas ainda tem força para conseguir projetar um treinador, você acha? Eu acho que é o crescimento, né? Não é uma projeção do começo já direto, né? São Seria o último etapas. estágio antes dele. São etapas, né? Você vê que o Barbieri também, né? Mas ele foi para o Flamengo para ser um auxiliar, acabou recebendo a oportunidade e hoje... E é impressionante, né? Porque está se dando bem dirigindo ali. um time... O Doriva, quando foi campeão com o Ituano, ganhou algumas oportunidades em times maiores. Mas aí não foi conseguiu. campeão paulista, Ah, não sim, do sim. interior, né? Ele, com o clube do interior, ele foi campeão. Sim. O título do Doriva, assim, um título fantástico Sim. para as condições que ele teve de trabalho em relação aos grandes, né?
e o estágio que ele chegou com a equipe. E a gente também fala muito. Quer fazer alguma citação, Vitor? Eu vou depois fazer Fala, algumas aproveita e fala. citações. A pergunta do cartão, que era após a estreia do VAR, qual outra novidade poderia ser implementada para melhorar o futebol brasileiro? A Thais Fogaça disse que, por enquanto, nenhuma tecnologia deve ser implementada, porque menos até o VAR ser implementado em todos os campeonatos, seja usado corretamente, de forma positiva para auxiliar o jogo. Ou seja, era meio dúbio aqui no uso. Lauro Bittencourt disse, com certeza, mudança de calendário. Está falando de uma adaptação, diminuição de número de jogos e aliar o calendário europeu. Aliás, mais gente fala sobre isso. O Matheus disse que podia existir um cartão verde que seria usado em erros de aplicação com os cartões amarelos e vermelhos. O Cláudio Torino diz que, na opinião dele, deveriam mudar também, deveria parar o cronômetro toda vez que a bola parasse. Assim teríamos o tempo justo. O Guto Felipe, a televisão disso. o Guto Felipe disse que, pelo que viu, foi um desserviço, uma brincadeira, a tomada de decisão tem que ser rápida, porque senão isso é um antijogo. O Walter, 1966, disse que a parada técnica é de 5 minutos para ajudar a arrumar o time. Mas aí teve a aprovação do Guto. O Guto balançou a cabeça. É uma boa, né? Eu acho que De quem foi a sugestão? tem efeito. Essa foi do Walter. Tá certo. O seu São, mudaram os números aí da enquete ou não? 35% consideram que sim, estamos preparados para o VAR. Melhorou um pouquinho. 65% não. Ganhador da camisa? Ganhador da camisa, vou estender ela aqui. Elton Carvalho. Bonito. O que disse o Elton Carvalho? Não aí? temos aqui o texto de não, Elton na verdade a gente tinha Carvalho. combinado com o nosso bravo estagiário Gabriel que a gente ia deixar esse detalhe de fora. Para finalizar, Não Guto... pode, tem de falar. Tem de falar o tempo, porque é que nem o VAR, tem de ver os dois. Semana que vem a gente Vou chamar o VAR aqui, hein? A gente Para bate o finalizar também, recorde uma outra do VAR. coisa, a gente fala muito do técnico estrangeiro vir para cá também. Não seria importante fazer um caminho um pouco que você fez também? Você foi a Portugal, dirigiu times lá e voltou também. Mais do que chegar alguém aqui, é sair alguém daqui para ir aprender lá. Hoje nós temos Não sei se para aprender, mas para viver um pouco, né? Hoje nós temos a dificuldade, né? Porque o profissional brasileiro não tem a licença UEFA. Tem que ter essa São preparação. poucos que têm, né? E hoje essa abertura é dada a quem dirigiu seleções de base ou seleção principal, né? Ou então tenha a licença UEFA. O curso de licença Pro, junto à CBF e à Conmebol, está brigando para equivalência junto à FIFA, né? Para quebrar um pouco esse domínio da UEFA que impõe nos mercados asiáticos e africanos essa exigência hoje, né? A da AFA pode? Oi? A da AFA pode? Então, eu não sei o que é que tem na AFA que tem treinadores que têm o reconhecimento. Muitos de sucesso, inclusive, lá, né, argentinos, né? Eu não sei aonde que está aí Bom, de qualquer essa maneira, é uma coisa situação. para cuidar, né? Cuidar dessa formação também. Né? Agora, para poder trabalhar é isso aí, né? Porque a questão de busca, nós estamos o tempo todo buscando, né? Eu, em caso de não me encaixar na próxima semana, final de semana que vem, vou estar viajando, vou estar 15 a 20 dias lá fora. Tenho algumas coisas engatilhadas, uma delas com o Simeone no Atlético de Madrid, buscando ver treino, ver o que é que tem de diferente. Quando o Vitor te fez a pergunta do Botafogo, pelo menos já ficou claro que contigo não tem essa de esperar a temporada acabar para começar de novo, né? Na verdade... Não, o mercado ele é dinâmico, você tem que estar preparado para a qualquer momento receber um convite, né? E desde que seja aquilo que você espera, eu recebi alguns convites, não era o que eu esperava para o momento, né? Então, estou esperando, se encaixar, nós estamos de volta, se não encaixar, nós vamos nos preparando para o próximo compromisso. Se eu pudesse fazer um estádio com 3 técnicos, uma semana em cada que fosse... Simeone pra era ver- um deles. Simeone, Klopp e Guardiola. Olho fechado. Não, eu coloco o Teremos Simeone Klopp e porque... Guardiola não combinam com o estilo dele. Simeone não combina. Não combina, não. O teu estilo não. Simeone, sim. Eu coloco o Simeone porque a maioria dos treinadores, tipo Guardiola, tipo outros aí, eles pegam o jogador pronto. O Simeone é o cara que pega o jogador ainda num estágio de promoção abaixo, consegue dar o up
E o time dele está sempre no final da festa, É o sempre mestre entre os 4 primeiros. É É o verdade. mestre. Obrigado, Guto. É o mais Obrigado. italiano dos técnicos, mesmo sendo argentino. É verdade. Não, eu gosto dele. Eu até brinquei que quando estava em uma das finais, eu jamais imaginei que ia torcer para um time do Simeone. E aconteceu, né? O tempo Dá a passa, volta, né? né? Dá a volta. Roberto Rivelino, prazer em vê-lo, hein? Igualmente. Tem que vir. Obrigado mais uma vez, Guto. Eu Boa é que sorte agradeço lá. a oportunidade. Esperamos novas visitas. Celso Zelt, aquele abraço. Vitor Ernesto Valeu, Guedes, Valdir. Tô em dívida com os sempre em tuiteiros, dívida com os desculpa. nossos tuiteiros. De vermelho, Assim, ela, pelo menos fica vermelho. Pode mostrar que ele está vermelho de... A gente vai tentar dar cada vez mais espaço aqui para vocês participem do programa com a gente. A gente se despede, já falamos, lembrando que há exatos 70 anos começava a ser construído o Maracanã. A pedra fundamental do Maraca foi lançada justamente no 2 de agosto de 48. Dizem que ele já não é o mesmo, e não é o mesmo, mas uma coisa dá para dizer. Segue sendo, de certa forma, uma marca do nosso povo e do nosso futebol. Muito obrigado pela companhia. Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Uma ótima sexta a todos. Aquele abraço e juízo, torcida brasileira. Maracanã, sou torcedor e resolvi fazer um samba em seu louvor. Pra começar, veja o senhor, seu nome é a cara do Brasil que um passarinho anunciou. Maracanã, da festa popular, domingo é lá que a poesia vai rolar. Feliz de quem por lá passou e viu um Deus de pernas tortas